Vamos lá, nação concurseira, continuar aqui a gente falar dos nossos contratos. Tá quase acabando. Aguenta aí que a gente termina aqui nesse bloco. Depois tem um monte de exercício para a gente poder fazer, para a gente testar e aplicar nossos conhecimentos e ainda aprender coisa nova, beleza? Então olha só, vamos aqui, outra o quê? Cláusula exorbitante ou de privilégio em favor da administração, que é a garantia nos contratos. Garantia. Então, garantia pode a administração exigir garantia. Falar contratado, eu quero uma garantia sua. É exorbitante por quê? Porque só a administração é que pode exigir do contratado. O contratado não pode exigir da administração uma garantia. É só uma cláusula em favor dela. Mas, cuidado aqui. Não vamos confundir garantia para o contrato com a garantia na fase da licitação. Vamos separar? Então fala, artigo 58. Pode exigir uma garantia no momento da apresentação da proposta, esse é o momento, a comprovação de recolhimento de uma quantia a título de garantia, como requisito de pré-habilitação, certo? Então eu tenho as fases as etapas da licitação, né? Preparatória, edital, apresentação de proposta, e neste momento já vem a apresentação ali da garantia como condição de pré-habilitação. Porque aí se a empresa venceu a licitação, teve o julgamento, quando vai habilitar, fala, opa, peraí, você deu aquela garantia lá, tem que ter dado, se não deu, perde não estava habilitado a participar, beleza? Então é este o momento. E o limite, isso que é importante, a garantia da proposta na fase da licitação não poderá ser superior a 1% do valor estimado do contrato. Então, garantia lá na licitação é até 1%, para não limitar. Se for muito alta, limita a participação. Então, é até 1%. E a garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Então, depois devolve a garantia dos demais quando contrata, ou então se a licitação foi encerrada, porque ela foi fracassada, dessa data. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação de documentos para o contrato. Aí executa a garantia integralmente, ele perde a garantia. A garantia de proposta poderá ser prestada segundo as modalidades do artigo 96 da lei, certo? Aí vamos falar já quais são as formas, tá? Calção em dinheiro, títulos públicos, seguro garantia e fiança bancária. Mas quando for uma licitação, tá? De obra e serviço de engenharia, que é o grande problema da administração, é uma garantia diferente. Porque a gente cansa de ver obras paralisadas, né? Licitação que faz e aí depois não executa a obra. Então isso é um grande problema, para garantir que a empresa que participa da licitação, de fato, ela vai executar aquela obra ali. Então uma garantia na licitação, quando for serviço de engenharia, né, e obras, fala assim, ó, no caso de obra e serviço de engenharia, são consideradas inexequíveis as propostas cujo valor for menor do que 75% do valor que foi orçado pela administração. Eu vou esquematizar com vocês, mas se a administração fez um cálculo, fez um orçamento e falou assim, olha, o nosso valor estimado é esse aqui. Se a proposta está muito baixa, está abaixo de 75% do valor orçado, falou, a sua proposta é inexequível. Não dá para executar e a gente vai então desconsiderar. É inexequível, está fora da licitação. Nas contratações de obra e serviço de engenharia, será exigida uma garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado, equivalente à diferença entre este último e a proposta, sem prejuízo de garantia exigível de acordo com essa lei. Então, se a proposta está
inferior abaixo de 85% que foi orçado, não é que é inexequível. Ele vai ter que dar um reforço de garantia, uma garantia adicional, além daquelas que já são exigidas. Porque é uma proposta ali, ó, não é inexequível, mas tá beirando, tá muito boa essa proposta para ser verdade, né? Para você conseguir executá-la durante a execução do contrato, beleza? Então, como é que fica isso aqui? Obra e serviço de engenharia abaixo de 75% é inexequível, não vai poder participar, tá? Garantia adicional, se for entre 75% e 85% do valor orçado, tem que dar uma garantia adicional e pode continuar no procedimento. E se a proposta é boa, digamos, né? Orçou em 1 milhão, falou, eu faço isso aqui por 900 mil, a proposta é razoável, vai poder participar tranquilamente. Por quê? Não exige nenhuma garantia adicional, está dentro dos limites ali do razoável. Agora, orçou em 1 milhão, aí você falou que faz por 700 mil, por 600 mil, fala, não, isso aqui está muito barato, você não vai conseguir executar, sua proposta é inexequível, está fora. Orçou em 1 milhão, olha, você falou que faz por 800 mil, tudo bem, proposta dá para executar, mas eu quero uma garantia adicional sua. Entende isso? Beleza? Então, guardem aí, isso é para obra e serviços de engenharia. Maravilha? Formas de garantia, artigo 96. Fala que a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida garantia mediante previsão no edital, quando for obra, serviço e fornecimento. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades. Então, cuidado com isso aqui. Puxa uma OPS, coloque aí. Coloque aí. A autoridade competente tem o poder de exigir a garantia, mas o contratado é que escolherá a forma da garantia. Mas o contratado é que escolherá a forma da garantia. Certo? Então, a autoridade competente coloca no edital, eu quero uma garantia, mas é o contratado que vai escolher a melhor forma que para ele é conveniente. Cuidado com questões que falam assim, caberá ao contratado optar se presta ou não garantia. Não é isso. Se exigir, ele vai ter que prestar. Se não prestar, ele não vai nem contratar, não vai nem licitar. Agora, na hora de dar garantia, ele vai escolher a que é mais conveniente para ele. Tudo bem? Então vamos lá. Forma de garantia. Calção em dinheiro ou títulos da dívida pública. Então você pode apresentar uma calção em dinheiro ou em títulos públicos, aqueles títulos que você tem lá do Tesouro Direto, uma TDA, TLP, títulos que valem dinheiro na verdade, emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, que é o Tesouro Direto, por exemplo, autorizado pelo Banco Central e avaliados por seus valores econômicos conforme fixado no Ministério da Economia / Fazenda. Tudo bem? Economia / Fazenda. Seguro garantia, que é fazer um contrato com empresa de seguros para a empresa de seguro reparar os danos se o contratado não reparar. Fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central. Então aqui é um contrato de fiança. A empresa licitante, contratante, faz um contrato de fiança com um banco ou instituição que trabalha com isso para ser fiadora. Se eu não honrar, igual o contrato de locação. Se eu não honrar, a empresa de fiança vai honrar. Tudo bem? Então são as formas de garantia. Calção em dinheiro ou títulos públicos, seguro garantia ou fiança bancária. Maravilha? Agora, preste atenção, olha aqui comigo, valor da garantia nos contratos. Valor da garantia na licitação foi quanto? Até 1%. Agora,
nas contratações, na hora de contratar, obra, serviço e fornecimento, a garantia poderá ser de até 5%, certo? Do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para 10%, desde que tenha o quê? Complexidade técnica e riscos envolvidos. Então, cuidado aqui, viu? Porque a regra de garantia nos contratos é 5%. Agora, poderá chegar a 10% se houver o quê? Complexidade técnica e risco envolvido. Aí poderá chegar a 10%, mas a regra é 5%. Nas contratações de serviço e fornecimento contínuo, com vigência superior a 1 ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais. Tá? Então não é o valor que paga mensal, é o valor anual para ser prestada a garantia quando for serviço e fornecimento contínuos. Tudo bem? Avançando ainda, quase acabando aqui, isso aqui foi uma modalidade nova na lei para resolver aquela questão das obras paradas, que é a coisa mais feia de ver, né? Você vê lá uma obra começando e aí depois você passa lá e vê, pô, essa obra não acabou, aí fica aquela obra parada lá e aí depois para você assumir alguém que vai dar continuidade, ninguém quer assumir, é mais caro. Isso traz um prejuízo muito grande, porque quando você tem lá uma obra, vão fazer ali um porto, vão fazer ali algo grandioso, toda a região se movimenta. Então, vai ter aqui um novo porto, vai ter aqui um novo complexo. Pessoas vão para ali, né, para morar, para aproveitar isso no futuro, montam-se empreendimentos, né, o pessoal começa a fazer prédio, então desenvolve a região e depois aquela obra para. Dinheiro público vai embora e também o particular perde o dinheiro dele. Então, o que a lei fala? A lei fala assim, ó, nas contratações de obra e serviço de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida uma forma de garantia na modalidade seguro-garantia com cláusula de retomada. Seguro-garantia com cláusula de retomada. Previsto no artigo 102, em percentual equivalente até 30% do valor inicial do contrato. A garantia prestada pelo contratado, neste caso, será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração. E quando em dinheiro, vai ser atualizada monetariamente. Eu vou ler aqui e depois a gente vai explicar. Aí, o que é essa seguro garantia com cláusula de retomada? O artigo 102 regulamenta. Na contratação de obra e serviço de engenharia, o edital pode exigir a prestação de garantia, modalidade, seguro, garantia e prevê a obrigação de asseguradora, em caso de inadimplemento contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que. Então, essa garantia aqui é uma garantia de 30% do valor do contrato e a empresa seguradora poderá assumir a execução do contrato e terminar no lugar do contratado, certo? E esse valor de 30%, colocaram um valor calculado aqui, que acontece geralmente, em alguns casos, é a regra geral, que o contratado abandona a obra. Você deve ter feito na sua casa, aí, já presenciou, você começa a contratar um serviço com alguém, e aí está no começo, você está pagando ali, falta muito para a empresa receber, aí vai chegando no final, aquela pessoa que você contratou começa a fazer besteira, começa a faltar, aí começa a fazer errado, te dá o bolo, aí tu liga, vem aqui terminar, pô, que não sei o quê. O que o cara faz? O cara pega outro serviço, aí fala, lá falta só um restinho para terminar e te abandona, porque ele já pegou outro maior e vai fazendo isso, não acontece? Então, fizeram um cálculo aqui de 30%, que é geralmente aquele cálculo que a pessoa faz, falta 30% só, eu já ganhei o que eu tinha que ganhar, eu vou abandonar esse negócio aqui.
Aí a seguradora poderá terminar a obra no lugar do contratado. Então fala assim, ó, a seguradora poderá assumir a execução do contrato e concluir. E pode ser que a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente. Então você faz um aditivo colocando a seguradora como interveniente no contrato, né? Passa a estar lá digamos ali no preâmbulo, na cabeça do contrato como interveniente, e pode ter livre acesso às instalações que foi executado o contrato, acompanhar a execução, ter acesso à auditoria contábil e técnica, requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. O que mais? Pode ter a emissão de empenho, que é uma fase de pagar a despesa em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato e será sendo autorizado desde que demonstre a regularidade fiscal, e a seguradora pode subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente, né? Então, você faz um contrato de seguro com a empresa seguradora e ela não vai ter muitas vezes expertise para poder ter pessoal para terminar a obra. Mas aquela empresa de seguro, ela vai ter um outro contrato com uma outra empreiteira que vai dizer, olha, eu sou empresa de seguro, eu tenho que ter um contrato com você, que eu vou poder assumir aquele outro contrato público lá, e aí se a empresa lá não executar, que eu sou seguradora dela, eu te contrato para você terminar para mim, beleza? Beleza, é assim que funciona. Aí fala, nas situações de inadimplemento do contratado, são observadas as seguintes posições. Caso a seguradora execute e conclua o objeto contratado, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada e indicada na apólice, né? Aí ela vai ter a devolução dos 30%. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada e indicada na apólice. Então, se o contratado não executou, seguradora entra, executa, e aí não tem que pagar nada da apólice. Não executou, ela perde aquele valor, porque o contrato vai ficar parado. Tudo bem? Então, pessoal, neste caso aqui, garantia com cláusula de retomada é quando for obra e serviço de engenharia de grande vulto. Scatolino, o que é grande vulto? Pessoal, lá no artigo 6º da lei, vai trazer os conceitos e vai conceituar que grande vulto é quando é mais do que, qual que é o valor, tá? Qual que é o valor aqui? Mais de R$200 mil. Mais de R$200 mil. Deixa eu só confirmar aqui. Mais de R$200 mil. Qual que é o inciso para vocês, tá? Perdão, R$200 milhões. É o inciso 22, tá? Artigo 6º, lá no seu inciso 22, artigo 6º, 22, 6º, inciso 22, é isso, né? Então fala, obra e serviço fornecimento de grande vulto, aqueles com valor estimado que supera mais de 200 milhões, mais de 200 milhões de reais. Ok? Mais de 200 milhões de reais. Lembrando que esse valor é o que está na lei, mas por disposição da própria lei, esse valor ele é anualmente atualizado. E eu vou deixar aqui no final um vídeo colocando explicando o decreto que atualiza e explicando todos os valores da lei que são atualizados. Isso acontece todos os anos, tá? Mas na lei fala 200 milhões de reais. Aí para não ficar aqui muito número picado, você memoriza aqui o que está na lei e depois o que vem no decreto. Tudo bem?
Então, é um valor bem grande aqui o contrato, não é qualquer contratinho não, tá bom? Então, é até 30% garantia, seguro garantia com cláusula de retomada. E para a gente finalizar, falar aqui do controle das contratações, muito importante isso aqui, ó. Então, as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Então, o que é linha de defesa, né? São ali alguns tipos de controle para estipular qual que é o nível que cada órgão, cada entidade tem no controle das contratações. Então, a primeira linha, integrada por servidores e empregados públicos, agentes da licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão e entidade. Então, servidores e empregados, né, públicos e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão e entidade é o primeiro contato, é a primeira linha de defesa. A segunda linha, integrada por unidade de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão. Controle interno do próprio órgão ou entidade. Então, a assessoria jurídica está acompanhando a licitação, inclusive na fase preparatória. Analisa minutas de edital, de contrato, então ela tem ali uma importância muito grande porque ela está ali, na verdade, faz um controle de legalidade. E é a segunda linha. E o controle interno do próprio órgão é a segunda linha de defesa, certo? E a terceira linha de defesa é integrada pelo órgão central de controle interno, tá? O órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, a CGU, que é um órgão de controle interno da Administração Pública Federal, ela está junto com o Tribunal de Contas na terceira linha de defesa. Beleza? Então, primeira linha, autoridades que trabalham na governança do órgão da entidade. Segunda linha, qual que vai ser? Assessoria jurídica e órgão de controle interno. Terceira linha, órgão central de controle interno da administração e Tribunal de Contas. Show de bola, pessoal? Então, muito importante, a gente passou aqui por vários artigos da lei, aqui que fala dos contratos, praticamente todos, mas é importante, e aí como é que você faz? Se você não fez isso durante a aula, você foi parando, você foi lendo os artigos todos que tratam aqui daqueles temas, volta no seu material, pega aí os artigos que falam, releia os artigos e os demais se complementam ali aquele tema. E depois fazer questões. Nós teremos aqui agora um ou dois blocos com muitas questões, mas você depois tem que fazer mais para você reforçar o que você aprendeu. Tranquilidade, show de bola. Então, ficamos aqui com a aula de contratos. Obrigado.